Uma boa tarde a todos. As nossas queridas irmãs e aos nossos irmãos. Peçamos a Jesus, nosso Divino Mestre, em nome da união, do amor e da fraternidade, que possa nos abençoar nesta tarde de hoje, nos concedendo saúde, paz, harmonia e fraternidade dentro do mesmo ideal. Gostaria muito de agradecer ao irmão João e aos nossos queridos irmãos que nos possibilitaram a presença na tarde de hoje. É a segunda vez que nós participamos do encontro que o Luiz nos convida, reconhecendo que nós somos seres humanos frágeis ainda, cheios de dificuldades como todos, mas que estamos no caminho. E juntos, creio que em tardes como esta, visam somente uma coisa: trazer algum esclarecimento, alguma mensagem de ânimo, alguma dificuldade que esteja entravada dentro de nós, despertá-la, trazer à tona, entregar aos pés daquele a qual nós costumamos a chamar de Mestre e de Senhor. Para falarmos sobre a missão de Jesus, permitam-se despojar de qualquer tipo de pensamento, julgamento. Permitamos que a nossa mente se transfira no tempo e voltemos ao tempo de Caio Júlio César Otaviano. Tempo estes que nos dias modernos muito intriga historiadores, porque se pensam que durante séculos e mais séculos a história da humanidade religiosa, social, política e econômica é marcado por guerras sangrentas, disputas, desafios, mortes e mais mortes. Mas este período, principalmente, conforme vai nos narrar Humberto de Campos, no livro Boa Nova, pela abençoada mediunidade de Francisco Cândido Xavier, vem nos falar deste período de Caio Júlio César Otaviano. Um período muito singular, porque a esta época fazia 400 anos que as vozes proféticas não falavam mais ao povo. As guerras haviam se silenciado, não havia disputas entre Jerusalém com os romanos, e houvera realmente um período sublime na humanidade. Surgiram grandes poetas, músicos, escultores, como Tito Livio, Mecenas e tantos outros que construíram a história da arte, da música e do poema que nós temos nos dias atuais. Mas algo que deixa muito mais intrigado era que Caio Júlio César era um homem de baixa estatura. Vivia constantemente com as pernas e o tórax enfaixado, porque ele era dono de uma problemática, lhe causava grandes resfriados, enxaquecas constantemente. E se não fossem os problemas de origem física, ele também arcava com conceitos de afligentes no aspecto moral que ocorria dentro do seu reinado. Só para vermos como ele foi considerado um grande comandante, um grande rei daquela época, que Caio Júlio teve que exilar a própria filha pelos comportamentos de sexualidade desregrada que ela possuía junto à corte. Ato este que mais tarde se repetiria, porque a neta, filha daquela filha que houvera sido exilada, adotara os mesmos comportamentos. A companheira, que o acompanhava desde o início, já não permitia que ele viesse a ter novos descendentes, para que ela, a filha e a neta tivessem direitos ao poder. E esta era ficou marcada, indelével, pelos tempos. Mas o que os historiadores nos dias de hoje não notaram desta calmaria, deste período onde espíritos sublimes estiveram na Terra, é que se aproximava da Terra o Espírito de Jesus. Espíritos como Alexandre o Grande, Aníbal o Cartaginês, já não reencarnariam por breves momentos, causando guerras, dominações, disputas sanguinolentas como ocorriam. E assim ele veio, numa noite bela, em uma estrebaria, conforme nos narra os evangelistas, sob o amparo de uma luz transcendental que era as estrelas daquela noite, presenteado por 3 grandes reis de partes do Oriente, ele veio trazer a sua missão. Como disse João Evangelista, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. A palavra de Deus veio habitar entre nós para nos sermos como veículo de manifestação das mudanças que deveriam ocorrer na face do planeta Terra. Mais tarde, no século XIX, Ernesto Renan, que escreveu uma obra do ponto de vista material sobre Jesus e sua vida, obra esta que Allan Kardec recomenda em suas obras, nós vamos ver ele fazer uma frase notável no discurso de inauguração na Academia Francesa de Letras, aonde ele vai nos dizer: Jesus é um homem incomparável. Seu berço dividiu a história entre antes e depois dele.
e depois dele ninguém mais ouve fazer o mesmo. 30 anos se passaram após o seu nascimento. Nós iremos ouvir nas praias de Cafarnaum um homem de alta estatura, envolvido com peles de animais, se alimentando de gafanhotos, ervas e mel, e gritava para todos ouvirem aos grandes pulmões: arrependei-vos, arrependei-vos, eu não sou digno de desatar as sandálias daquele que vem após mim. Era João, o Batista, o abridor dos caminhos, conforme Jesus irá dizer mais tarde, e que reafirma no Evangelho de João, que de todos nascidos de mulher na terra, João Batista era o maior, mas o menor do reino dos céus era maior do que João Batista. Nesta mesma semana, a notícia ocorrera de boca a ouvido. Todos ficaram sabendo que o novo profeta estava na cidade, curando endemoniados, leprosos, loucos, fazendo os cegos voltarem a enxergar. E que no dia seguinte, este mestre, conforme era reconhecido, este profeta, estaria na casa do pescador Simão Pedro, que nós conhecemos como evangelista. E a notícia correu de boca a ouvido, acabou o dia e nasceu novamente o amanhecer. Por volta das 7, 8 horas da manhã, a casa de Simão Pedro ficava nas praias de Cafarnaum e era formada de pedras vulcânicas ou calcárias em formato quadrangular, com as portas de entradas voltadas para o centro da cidade e os fundos para as praias de Cafarnaum. No alto existia uma abertura onde entravam os ventos da tarde alísia nas tardes quentes. Ali, naquela manhã, a multidão se acotovelava. Todos, tendo as dificuldades como nós temos nos dias atuais, lá corriam para obter a cura, de acordo com aquilo que ouviam nos dias anteriores. E foi como uma manhã de sol que ele apareceu na porta, abrindo seus braços perante aquela multidão silenciosa, e começou a dizer: eu vos trago a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é um minuto entre guerras. A minha paz é uma paz duradoura e eterna. E logo ouviram um burburinho no meio da multidão. Alguém gritava com uma voz rouquenha: abri passagem, permiti que eu também tenha a oportunidade de ver o estranho profeta. Era um homem deitado em uma maca que era um monturo de putrefação. Estava paralítico, totalmente recurvado, e vinha sustentado por 4 braços amigos vigorosos que sustentavam por intermédio de corda. E a multidão, vendo que ele tentava forçar a passagem, porque a multidão do lado de fora também era grande, mas se comprimia o egoísmo da massa, dizendo: aqui não tem lugar, não cabe mais ninguém. Foi quando de repente outra voz disse: subam pelas escadas e desçam pela claraboia. É o único meio dele atender e chegar ao mestre atendendo os seus desejos. Ele veio de longe, permitamos que isso ocorra. E de repente a multidão que se encontrava dentro da casa de Simão Pedro veio numa esteira imunda, com um odor pútrido, descendo suavemente, e os olhos de todos contemplando paralisado, até que ela chegou ao chão. Todos olharam espantados, que era um homem totalmente recurvado e que somente falava, nem os olhos quase abria. E Jesus, olhando, disse: Natanael ben Elias, o que queres que eu te faça? E ele, procurando localizar o som da voz de Jesus, procurou reformular as questões, dizendo: Senhor, se tu me conheces, pois tu sabes o meu nome? Há 25 anos, há 5 lustros, eu padeço dessa enfermidade atroz. Dependo totalmente da caridade alheia. Minha vida tem sido feita de caridades, de objetos que as pessoas me atiram muitas vezes na rua. Ó Senhor, eu gostaria muito que tu me curasses. E a multidão olhando como atestar a Jesus: será que este mesmo homem é um profeta, o Messias? Como duvidam de nós ante as nossas pequenas boas ações diárias? E Jesus olhando, falando para Natanael ben Elias: Natanael ben Elias, tu crês que eu te possa curar? Ó Senhor! E parou para refletir um minuto: mas eu não disse o meu nome? Como ele sabe o meu nome? Senhor, como tu sabes o meu nome? Ó Natanael,
Todas as ovelhas que a mim foram confiadas, nenhuma se perderá. E ele disse: Mestre, cura-me. E Jesus, olhando para os fariseus e doutores que se encontravam infiltrados para botar a mão em Jesus e prendê-lo, disse: levanta-te, os teus pecados estão perdoados. E automaticamente todos entraram em choque. Era uma blasfêmia, segundo a Torá, dizer algo que os seus pecados estão perdoados. E olhando para Natanael ben Elias, que sentiu fluir uma nova energia em si, deitado na maca, começa a tentar dar um impulso para se levantar. Começou virando de um lado, aqueles fatores adormecidos do corpo começaram a criar energia. E num impulso quase à metade de sua postura, ele teve um vágado e desmaiou. E a população disse: será que ele é profeta mesmo? Se ele é profeta, vejamos se ele possa curar. Mas todos não diziam, pensavam, e Jesus captava seus pensamentos. E Jesus, olhando firmemente para Natanael ben Elias, lhe diz: Natanael ben Elias, eu te ordeno em nome do meu Pai, levanta-te e anda. E o homem, como se estivesse sustentado por uma catapulta invisível, começou a ser erguido até permanecer sentado. Seu próximo impulso apoiou ao chão e estava de pé e enxergando novamente. E a multidão ficou estarrecida. E ele perguntou: Mestre, o que devo fazer para agradecer-te? Vai ao templo, paga o sacrifício, conforme manda a lei de Torá, a lei de Moisés, mostra aos sacerdotes, e vá e não peques mais, para que nada de pior te aconteça. E o homem deu um grito de felicidade, enrolou a esteira imunda, depois ela debaixo do braço, e saiu pelo meio da multidão a gritar. Logo se ouviu uma voz de uma senhora cega, há mais ou menos 35 anos, que dizia: Senhor, padeço da caridade alheia e sofro horrores na mão daqueles que se dizem doutores da lei. Cura-me, Senhor. E ao toque da mão a mulher volta a ver, dá um grito e sai emocionada. Na sequência um leproso: Senhor, há 5 anos moro no Vale dos Leprosos, fui abandonado pelos meus familiares, a justiça romana e judaica pede que nós sejamos afastados. Cura-me, Senhor, para que eu retorne à minha vida, por acréscimo da misericórdia divina. E ao toque da imposição das mãos, como se fosse uma magia da qual Jesus a possuía, o leproso estava totalmente curado. Milagre ou não? E assim se transcorreu aquele dia, curas e mais curas, e iam tantos doentes e viam muito mais, porque todos viam resultados, todos sabiam das dores que padeciam, e todos se sentiam confortados. Até que no cair da tarde, Simão Pedro, satisfeito, encostado à beira da porta de sua casa, de costas para a praia, trocou um olhar sereno com o mestre e dizia feliz, pensando na sua intimidade: Ele é meu amigo e está em minha casa transformando o reino de Israel. Em Israel jamais houve dia mais glorioso do que este. Mas por um instante de segundo ele notou que o olhar do mestre estava um tanto cansado. Das 8 da manhã e por volta de umas 4:30, 5 horas da tarde, ele teve um vágado e disse: Parem, chega, o mestre está cansado, deixem-no, amanhã continuaremos. Pegando o Senhor pelo braço, saiu pelas portas do fundo, caminhando pelas areias brancas das praias de Cafarnaum. Encontrando um toco de árvore, pediu para que o mestre ali pudesse repousar. E sentou, apoiando o seu leve cotovelo nas pernas magras de Jesus. E de repente, ao olhar para o mestre, viu que uma lágrima corria de seus olhos. Simão lhe indaga: Senhor, tu choras? E Jesus permanece em silêncio. E Simão, contemplando as batidas das águas brancas e espumosas da praia, volta a indagar: Mestre, tu choras? Deve ser naturalmente de alegria, porque tivemos um dia hoje glorioso em Jerusalém. Jamais voltaremos a ver algo semelhante em todos os dias dos profetas até os dias atuais. E Jesus permaneceu em silêncio. E Simão insiste, como aquele amigo preocupado com o próprio amigo: Mestre, por que tu choras? Ó Simão, eu choro de infelicidade, porque nem tu, nem eles compreenderam a realidade do que nós
falamos na tarde de hoje: Mestre, mas por que tu me dizes isso? Senhor, neste exato momento as multidões vieram carentes e estão retornando aos seus lares. Vejamos, mestre. Simão, tu não compreendesses a missão. Tu achas que eu vim para colocar remendo de tecido novo em pano velho, sabendo que o rasgo será maior? Tu achas que o Filho do Homem veio trazer vinho bom, novo e capitoso, para colocar em odres velhos e sujos para vinagrar? Ó Simão, não te engane tu e nem eles. Digo isto com propriedade daquilo que vejo. Neste exato momento, Natanael ben Elias se encontra num bar, amparados por muitos amigos, e dizendo que não sabe o que aconteceu, porque há 25 anos paralítico e semicego. E agora dizia para os amigos, brindando: bebamos até as fezes, porque estou de volta aos prazeres do mundo. Vamos curtir a vida. A mulher cega se encontra arquitetando um projeto de vingança contra aqueles que tiravam sarro enquanto ela passava na rua, aqueles que não estendiam a mão nos momentos de caridade, as crianças que a apedrejava, dizendo que ela estava assim por efeito de Satanás, e ela planeja matar todos eles. E o leproso se encontra em uma tasca, deitado na cama de mulheres enganadas neste momento, importadas da Núbia, escravas do sexo, dizendo com a túnica rasgada e aberta: veja, aonde existia pus, agora existe carne, gozemos o prazer da vida. Ó Simão, tu achas que a minha missão é somente remendar corpos? Tu achas que eu vim na terra somente para isto? Um dia, Simão, um dia que não está muito longe, todos compreenderão os aspectos da divina missão sobre a terra. Mas por ora, nada mais posso dizer. Mas um dia enviarei em nome do meu Pai o Consolador prometido, que vos esclarecerá, vos consolará e que permanecerá convosco pelo decorrer dos tempos. E assim se passaram os anos. Logo depois nós iremos ver Jesus ensinando os discípulos em um pequeno cantão da cidade de Jerusalém. E vêm os fariseus correndo e trazem uma mulher arrastada pelos braços e jogam à frente do mestre. Senhor, esta mulher foi pega em adultério. Manda a lei que nós apedrejamos. O que dizes tu? E narram alguns benfeitores espirituais que nesta hora, quando perguntaram isto, Jesus escrevia no chão: adúltero, ladrão, mentiroso. E olhando para eles, olho no olho, disse: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E todos, reconhecendo ante as dificuldades da vida que todos nós trazemos os ditos pecados, começaram a abandonar as pedras no chão, saindo primeiro os mais novos e depois os mais velhos, demonstrando que quanto ainda somos novos, não somente no corpo de carne, na vida espiritual, mas novos nas experiências de nossas vidas, ainda dá tempo de nós concluirmos as nossas mudanças necessárias. Esta mulher procura Jesus na noite desse dia, nos narra Amélia Rodrigues, por Divaldo Pereira Franco, no livro Primícias do Reino. Não tendo para onde ir, abandonada, sem família, houvera traído o marido. Senhor, sei que errei e pequei contra a lei e contra meu esposo. Eu gostaria muito, Senhor, de seguir-te. E Jesus disse para ela: não é o momento certo. Se arrependeste do teu ato, já é uma das maiores virtudes que um ser humano pode ter. Reconhecer que esteve em erros. Mas não é o momento ainda de me seguir. Segue teu caminho, que Deus te mostrará um caminho melhor. Concluirás a tua missão ao longo da tua jornada, mas confie, Deus te amparará. E ela se confessa para Jesus, dizendo que realmente casou sob os véus da ilusão com um homem muito charmoso, muito poderoso e rico daquela época. Mas após as primeiras noites das núpcias, o homem voltou à sua vida de solteiro desregrada, ao indo aos bares, curtindo a vida, e as mulheres, como eram os costumes da época. E eu fiquei sozinha, abandonada ao meu lar, desamparada totalmente. Até que este senhor começou a me enlaçar com determinados gracejos que me falavam no ádito da alma, daquilo que moça jovem eu queria experimentar na vida. E aos poucos fui cedendo
até que no momento infeliz da minha vida, eu me permiti estar com Ele em relações mais íntimas. E Jesus disse: muito triste as pessoas, a sociedade, a humanidade, a cultura religiosa, econômica e social, esquecer os benefícios que nós fazemos constantemente em nossas vidas. Mas o mal permanece no pensamento daqueles que sempre levam o mal dentro de si. Segue teu caminho que jamais estará desamparado. 10 anos se passaram. Nós vamos ver uma casinha pequenina na estrada de Jope, que ligando a Jerusalém. Uma mulher ali recolhia os viajantes e doentes cansados do caminho. E ali, após confortá-los, banhá-los e cuidar, falava de Jesus com uma infinita ternura, apresentando o reino dos céus, conforme já houver escrito Mateus ao tempo do Mestre. Até que um dia, um homem trazido por braços vigorosos também na estrada, um homem cego, carcomido pela lepra, um odor pútrido a exalar, foi abandonado à porta deste local. E lá banhado, tendo seu caldo reconfortante disposto em uma cama, a mulher o recolheu à noite para falar sobre Jesus. Ao terminar, ele questiona: tu conheceste Jesus? Ela: sim. Ele um dia salvou a minha vida. E tudo quanto faço hoje é por amor ao ideal, é por amor a Ele. E o homem disse: eu não tive a mesma felicidade. Tive as minhas andanças de homem rico, tive uma mulher que eu casei que era muito bela, mas que não atendia totalmente às minhas expectativas. Retornei à minha vida, procurei arquitetar que alguém pudesse seduzi-la para que eu pudesse dar a carta de repúdio, ou mandar apedrejá-la, e eu pudesse viver as minhas aventuras novamente. E a mulher começa a se espantar, porque houvera se passado 10 anos e muitas coisas mudam em 10 anos. E Jesus, no dia que eu apresentei a mulher para ser apedrejada, deu-lhe, dizendo que atire o primeiro a pedra aquele que estivesse em pecados, e todos se afastaram, foram embora, a mulher inocentada, e eu aguardando que ele viesse me consolar, porque eu sofri uma dificuldade na minha vida, virou as costas e prosseguiu com seus discípulos. E nunca mais eu tive ocasião de conhecer, de ver e de falar com Jesus, e nem tampouco aquela da qual eu gostaria muito de dizer o quanto eu amei de verdade, errei e o quanto desejaria teu perdão. E a mulher, que era a mulher que houvera sido quase apedrejada e salva por Jesus, embalava naqueles momentos finais um homem cego, cheio de leproso, que era um homem rico e se encontrava pobre, mendigo da vida, demonstrando que os poderes materiais são passageiros em nossas vidas. E ali ela olha e diz para ele: descansa em paz, você já encontrou Jesus. A partir de 18 de abril de 1857, Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos. E na questão 625 ele vai questionar as entidades venerandas. Deus concedeu ao homem alguém que lhe pudesse servir de guia e modelo? Os Espíritos não põem adjetos, advérbios, apenas respondem: Jesus. Jesus é um exemplo ainda de missão para todos nós que vivemos em pleno 2013 e podemos dizer um 2013 turbulento. Por mais alegrias, estamos findando mais um ano, mas nós começamos a identificar o flagelo em que a nossa sociedade está, que muitas vezes estamos findando o ano com o coração machucado, traído por um emprego perdido, por uma desilusão afetiva, uma desilusão de uma amizade. Estamos muitas vezes encerrando, esquecendo a proposta de Jesus de amar e de perdoar. Porque para cada um de nós, dizer acerca do perdão é algo muito íntimo e que não compete estabelecer julgamentos. Mas dizer que é difícil é muito complexo. Podemos dizer que o perdão seja um desafio para cada um de nós. Basta que nós dispomos a entrar na internet e colocar pessoas nos dias atuais diante de situações difíceis, perdoando assassinos de seus filhos. E eu me pergunto, será que eu perdoaria se fosse o meu filho? Amar, estamos amando ainda. Nossa família, nossos filhos, o nosso ciclo de amizades, os nossos bens materiais. Estamos começando a compreender esse amor, mas ainda não é o amor proposto por Jesus.
porque ainda encontramos essas barreiras em nossas vidas. E é necessário relembrarmos que em todas as nossas relações humanas, sejam em família, sociedade, afetivamente, ou quem quer que seja, mas que exista um outro, são relações de conflito. Nos põem à prova, nos testam, querem saber em realidade quem somos nós. E por isso nós sofremos. Mas o que nós temos em realidade que ter cuidado é para que essa relação de conflito não se torne em confronto. Pessoas nos dias atuais que discordam uma de outra, o outro mata, só para não ter o problema do conflito. E o confronto é o que nós vemos nos dias atuais. A agressividade todos nós conhecemos de perto ou de longe. E o nosso coração sangra. E nós estamos presentes na terra, vivenciando em muitas ocasiões um duelo entre a terra, entre o céu. Estamos dividindo as nossas opiniões e nossas atitudes. E muitas vezes nós vamos verificar propostas da ciência, da filosofia nos dias atuais, conforme a psicossomática na área da psicologia e tantas outras devoluções que nós iremos verificar, a necessidade de nós encontrarmos a missão de Jesus. Muitas vezes estamos dirigindo aos nossos pontos de religião, estamos cultuando, abençoando, saindo aliviados, sendo até mesmo curados, mas muitas vezes tem faltado a religião na sociedade, que nós costumamos a dizer, conforme Allan Kardec, falta nos dias atuais o sentimento de religiosidade. Porque ter uma religião é nos dispormos a ir até ela. Ter um sentimento de religiosidade é carregar aquilo que nós aprendemos na nossa vida social. Eis o desafio que todos nós temos a realizar. E é que desse desafio que poderemos dizer vitoriosos ou não. Mas para que esta relação se estabeleça de amor e perdão, que cada um de nós experimentará em determinado ponto da sua vida, está Jesus. Não existe, não existiu e não existirá padrão de comportamento, de orientação para as nossas necessidades espirituais, emocionais e materiais, que não esteja pautado no Evangelho de Jesus. E toda vez que nós duvidamos disso, nós deixamos aquilo que nós podemos chamar do eu divino, o eu espiritualizado, o eu religioso, para estarmos com o eu material, o eu egoístico. E é o momento onde surgem as grandes confusões e decepções de nossas vidas. É quando nós ouvimos dizer, mas o fulano era uma pessoa tão boa, e aconteceu isto com ele. Ele teve essa atitude. E nós continuamos sempre a refletir, o que falta nos dias de hoje é Jesus em nossos corações. Não importa a nossa religião, a nossa filosofia, a proposta do grupo é uma proposta muito interessante. Deus queira que um dia possamos reunir mais e mais número de pessoas, agregando e trocando conhecimentos e informações, para que esse amor e este perdão venha nascer com paz, edificando os nossos corações. Porque hoje nós podemos ter tudo em nossas vidas, mas amanhã a Deus pertence, podemos perder um parente, nossa situação financeira se modifica, porque nada na vida, no mundo físico, é totalmente estático, tudo é mutável. E esta mudança vai nos direcionando a qual tipo de comportamento nós devemos ter. Eu me entristeço muito quando eu converso com pessoas que estão à beira do suicídio e só deixam nesse extremo momento de dificuldade, por uma perda financeira, pela perda de alguém que ama, pela morte de um parente, procurar a religião. E se encontra Jesus, nós bem dizemos, mas muitas vezes não teve o trabalho que vai se tendo nas reuniões, como se realizam às terças-feiras, de estudo, de compreensão e de entendimento. Aí está a raiz dos nossos sofrimentos, a raiz das nossas dificuldades que nós não compreendemos. E nos debatemos, nos rebelamos, nos afastamos de Deus. Mas Jesus fez uma promessa muito interessante em João: estarei convosco até o final dos tempos. Mas não vos enganeis, no mundo tereis tribulações. São as palavras do Mestre. Prometeu estar conosco até o final dos tempos. Não nos enganou de forma alguma. Disse que a vida seria difícil. Tribulações todos nós teríamos, a fim de engrandecer a nossa alma.
o nosso espírito, o nosso eu espiritual. A proposta do Cristo não é uma proposta difícil se nós pararmos para compreender. Como dizia Chico Xavier, Jesus não pede para que cada um de nós escale o Monte Everest. Ele só nos pede para que nós amemos uns aos outros. E muitas vezes o único tipo de amor que nós ainda conhecemos é o amor de homem e mulher, de pai e filho, de filho e filha, o amor familiar. Quando nós partimos deste amor para um segundo amor, que conforme Emmanuel vai nos dizer, começa a partir da compreensão das necessidades do nosso próximo, das suas limitações de compreensão, da sua ignorância. Os circos romanos que crucificavam e jogavam os leões às feras estão de volta nos dias atuais, nos estádios como nós vimos na última semana. Visualizem esta cena. Irmãos agredindo irmãos. E onde está Jesus? Ali foram localizados naquele dia uma pessoa que pertence a um partido político. E quantos religiosos que frequentam as suas religiões também não estavam ali? E o que estamos esperando? É hora de nós fazermos este duelo interno conosco mesmo, para que no momento de dificuldade não estejamos à mercê, e que também não venhamos a procurar Jesus como o paralítico, o leproso e a mulher cega, que só queriam a cura do corpo, para voltar o quê? A fazer o que faziam antes. Lembremos que as enfermidades que nos acometem, as dificuldades, nada mais são do que pontos de parada na vida para uma mudança de ciclo, de uma revisão, de um pensamento. Um ser querido que parte daqui para o mundo espiritual ou para o céu, conforme muitos companheiros acreditam, que deixa de existir temporariamente junto de nós. Alguém que nos abandonou nos processos afetivos, na traição, até mesmo uma doença mais séria, visa somente nos abrir a mente para algo maior que existe. Um professor da PUC, com suas palestras muito interessantes na internet, o professor Mário Sérgio Cortella, da PUC, de São Paulo, ele sempre diz algo interessante. A pessoa passa uma vida inteira ouvindo do cardiologista: não coma gordura, não beba, não fume, faça exercício todos os dias. E qual é a justificativa que todos nós, ou pelo menos eu posso dizer, para não ofender os nossos irmãos e as nossas irmãs? Não tenho tempo. Não é muito comum quando o médico nos procura: você tem que caminhar, você tem que emagrecer, você tem que... Não tenho tempo. Mas é muito engraçado porque eu tenho essa experiência com um companheiro de 28 anos de idade que teve um AVC. No dia seguinte, após todo o processo, a internação, a recuperação, não bem no dia seguinte, após alguns meses, nós vamos ver ele 5 horas da manhã com a sua bengalinha, arrastando a perna e fazendo a caminhada. O tempo passou a existir por quê? E quantas vezes nós estamos levando a vida assim? Sempre com o meu vizinho. Só que se nós pararmos para pensar, o nosso vizinho também pensa: isso só acontece com o meu vizinho. O meu vizinho do meu vizinho sou eu. Onde está Jesus nos dias atuais? O Mestre deseja operar, como vai nos dizer no Antigo Testamento, em Isaías, que Deus ajuda o homem pelo homem. Nós podemos nos transformar alavancas de progresso divino aonde nós estamos atuando. Ah, mas eu sou cheio de defeitos. Eu tenho muitas dificuldades, limitações. Eu tenho uma empresa, estou desempregado, estou com problemas afetivos. Jesus nos quer assim, dessa forma, desse jeitinho que nós estamos por enquanto. Porque se nós lembrarmos os 11 ou 12 homens que mudaram o estilo da vida humana sobre o planeta Terra, eram pescadores, homens do campo, brutos, e mudaram a estrutura do planeta terrestre, permanecendo com Jesus. Leiamos a história do apóstolo Paulo. Qual de nós não passou, está passando ou garante que não irá passar pela sua porta de Damasco, quando nós estamos perseguindo os nossos ideais humanos e sentimos enseguecer no meio da via, cair no chão e perguntar: quem fala comigo? E Jesus dizer para cada um de nós: sou eu. E reabilitar como reabilitou Paulo, fazer a transformação que fez com ele, utilizando como instrumento para a gentilidade. Qual de nós não pode mudar pelo menos um pouquinho das nossas vidas em direção
a favorecer que Jesus opere em nossas vidas. Trabalhar numa instituição de caridade, contribuir com um companheiro menos favorecido, uma palavra de consolo. Qual de nós não tem esses poderes na mão? Um sorriso leve e amigo para alguém que está passando na rua, um breve bom dia. E muitas vezes, muitos dizem, mas isso é falsidade. Eu costumo dizer, isso é exercício cristão. Falsidade porque ainda não possuímos o hábito, mas podemos começar a exercitar agora. Porque já diz o ditado que semelhante atrai semelhante. Se nós queremos felicidade, nós temos que dar felicidade. Caso contrário, estaremos sendo o que Jesus dizia aos fariseus hipócritas. E não nos iludamos, mas Jesus nos quer mesmo assim. E eu me lembro de uma história muito interessante narrada por Humberto de Campos, dessas questões de nós procurarmos a religião para favorecer, chamar Jesus para compactuar conosco. E ele vai nos narrar uma passagem chamada Encontro de Amor, no livro Contos e Apólogos, psicografia também de Francisco Cândido Xavier. Naquela manhã, o sol estava belíssimo no centro de Jerusalém. Um homem de porte atlético, 75 quilos, 1,70 m, cabelos da cor do âmbar ou do cobre velho e sujo, estava sentado às portas do templo de Salomão. Quando de repente, ao tilintar de algumas pulseiras ao braço, apareceu uma mulher belíssima, jovem, toda adornada com perfumes e joias daquela época. E sentindo atraído por aquele homem estranho, sentado nos degraus do templo de Jerusalém, sentiu-se magnetizada por ele. E recorrendo a ele, disse: Nazareno, tu és Nazareno. Eu conheço as divisórias do teu cabelo. As tuas sandálias estão marcadas com os pós das estradas. Tu és Nazareno? Sim, eu sou. Ó Nazareno, vejo uma chama em teus olhos e assim procedo por amar-te. Eu sou vendedora de perfumes aqui na cidade. Muitos homens me procuram porque eu também concedo-lhes outras alegrias íntimas, da qual, se tu quiseres, também lhe posso oferecer. Venha à minha casa nesta tarde e noite, lhe concederei escravas da Núbia, dançarinos, te colocarei deitado no declínio, lavarei seus pés com perfume de nardo. Tu vens? Hoje não. Mas, Nazareno, assim procedo porque algo estranho me leva até ti. Sinto fervilhar dentro de mim emoções que eu não compreendo e gostaria muito de compartilhar-te junto ao meu leito. Tu vens? Hoje não, mas quem sabe um dia. Ó Nazareno, tu não sabes com quem tu falas. Hoje mesmo é o dia do meu aniversário. Recusei a presença de homens como reis, sacerdotes e guerreiros em minha cama. E estou dispondo tudo isto para ti, de graça, não te cobrarei nada. Tu vens? Hoje não. E a mulher, enfurecida por ter sido maltratada segundo o seu entendimento, saiu a tilintar as pulseiras, batendo seus leves chinelos sobre o pó das estradas de Jerusalém. 2 anos se passaram. Jesus estava em frente ao tanque de Betesda, curando o paralítico que aguardava para pular no momento em que os anjos borbulhassem as águas. Uma senhora de muita idade se aproxima e cochicha algo em seus ouvidos. E se afastando diz: Tu vens? E o mestre, olhando diretamente para ela, diz: Irei. E segue por caminhos tortuosos. A mulher aponta para uma meia gruta, toda fechada e escura, dizendo somente: ali dentro, Senhor, ali dentro. E o mestre entra pelo choque do claro e escuro, entra às apalpadelas como qualquer um faria, até que se aproxima e vê por uma certa claridade dentro daquela gruta um corpo que era um monturo de putrefação. Os olhos meio que devagando, e ela começou a gritar: quem está aí? Se vieste comprar perfume, foge, porque já não os tenho mais para vender. Os prazeres da carne também já não tenho, e nem posso te oferecer. E ele se aproxima e diz: eu vim porque um dia tu me chamastes. E ela olha e diz: ó Nazareno belo, depois que eu te vi naqueles muros dos portões de Jerusalém,
minha vida nunca mais foi a mesma. Acendi uma vela na porta de entrada para que te iluminasse todas as noites e te demonstrasse que eu estava te esperando. Mas tu não veio. Agora é tarde. Foge. Meu corpo se encontra todo desgastado. Os homens percorrerão atrás de ti e te apedrejarão, porque a lepra era assim naquela época. E Jesus disse para ela: se tu não tens mais o corpo da qual pode me servir, dá-me tua alma, porque assim procedo por amar-te. E pegando a mulher pelos braços, tampando o rosto, saíram na abertura do claro escuro. Ela trancou o rosto de vergonha, porque se encontrava toda marcada em seu corpo lindo e belo da juventude. E Jesus disse para ela, olhando para seus olhos, antes que ela morresse: assim procedo por amar-te. Quantas vezes estamos desejosos de vingança? Estamos orando a Jesus, esquecendo a recomendação do Mestre: se tens alguma diferença com o teu irmão, antes de fazer a tua oferenda, a tua prece a Deus, vai, reconcilia-te com ele. Mas nós fingimos que não é conosco. E nós estamos como esta mulher, muitas vezes, no templo de Jerusalém, convidando Cristo para compartilhar da nossa vingança, do nosso sentimento de ódio, das imperfeições humanas. Mas Jesus não vem na hora que nós achamos que ele tem que vir. Mas ele vem. Vem como no momento em que esta mulher se encontrava em Jerusalém, dentro daquela gruta, morrendo. Mas ele vem. Porque ele quer quando o nosso sentimento seja sincero. Quando nós estejamos libertos das dificuldades humanas, para realmente encontrar o eu divino. Estamos a poucos dias do Natal. Reunamos-nos ou sozinhos, façamos uma prece, façamos um balanço, uma reflexão de como foi o nosso ano. Bom ou ruim não importa. O que importa em realidade é reconhecermos que estamos vivos e que chegamos até aqui. E que nós podemos, a partir do próximo ano, renovando os nossos votos no Natal, reiniciar um ano de prosperidade. Se não for material, que seja aquela prosperidade de coração, de paz, de fé. E para que possamos encerrar, dentro desse capítulo de balanços e desafios em nossas vidas, este livro fantástico que nos narra a história do apóstolo Paulo e do Estevão, o primeiro discípulo do Evangelho, chamada A Prece dos Aflitos. Porque se nós estamos bem, com certeza conhecemos alguém que possa estar em dificuldades. Vejamos bem cada frase e que se nós não estamos passando, nós possamos ser instrumento do Mestre em acalentar, socorrer e cuidar de alguém que se encontra na dificuldade. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes e dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga, dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, que vem a tempestade sobre as flores da ilusão. Ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redivida, na paz ditosa e imortal. Muito obrigado pela atenção de todos, pela paciência de nos ter dado a oportunidade de aqui nos reunirmos, rogando a Jesus que nos abençoe neste Natal, no início deste novo ano, e que sejamos um ano repleto de saúde, de paz, de tranquilidade para os nossos corações e pensamentos, e que não nos falte a presença do Mestre em nossas vidas, na alegria ou na tristeza. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado a todos.
Ô, pessoal, nós temos ainda uns 5 minutos, 10 minutos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou algum questionamento? Sobre qualquer assunto, ele está aqui para responder. Alguém deseja? Ô, Fernando, se eu entendi bem o que você falou, então um dos maiores presentes que nós podemos dar para Jesus no dia do aniversário dele agora, desse mês, seria então a nossa reforma íntima. Porque eu tive notando o seguinte: Jesus, ele consegue curar a matéria, né, o Fernando? Ele consegue fazer a gente enxergar, falar, as lepras caírem, e não precisa da nossa ajuda para isso, precisa? Não. Para ele... Primeiro vamos ao fenômeno Natal. De acordo com a crença de cada um, e eu não vejo problema algum, porque nós temos que respeitar, nós pulamos 7 ondinhas no Ano Novo, comemos lentilha, fazemos 1001 promessas que são coisas naturais da nossa cultura, que quem sou eu para julgar? Se acredita que funciona, pode ser que funcione. Isso nós temos que respeitar muito na crença dos nossos semelhantes. Mas eu estive pensando com os benfeitores espirituais que a nossa renovação em realidade não deve ser na noite do dia 31 para o dia 1º, porque esta é uma noite de simbolismo material. E se nós realmente confiamos em Jesus, sabemos que somos espíritos em essência, independente da nossa filosofia e da nossa religião, o lugar mais correto de nós renovarmos o nosso voto é no Natal. Renovar os nossos votos de cristãos, relembrar a essência do cristianismo, relembrar o porquê Jesus reencarnou, porquê Jesus nasceu e porquê ele morreu. Porque sem entender isso, essa proposta, é muito difícil eu abrir mão do meu egoísmo, da minha vaidade, do meu orgulho, se eu não reconhecer para que eu estou na Terra, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão e para onde eu vou. Seja um céu, um inferno, um purgatório, ou um umbral, que nós espíritas muito acreditamos, ou qualquer que seja o Hades dos antigos gregos, não importa. O que importa é nós sabermos o que nós estamos fazendo, para quê e por quê. E qual é o papel da mensagem de Jesus para todos nós? Para que ele veio, em realidade? Para que constituiu uma história religiosa de 2013 anos? Por que ele, como Ernesto Renan, dividiu a história entre antes e depois? Qual é a diferença do Cristo? E qual é a mensagem que ele vem nos trazer? Se nós pararmos para refletir, ele resume a base da sua lei no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto desejais que os homens vos façam, fazei vós a ele. O sentimento de fraternidade. E vejamos que interessante, se me permite, Luiz. No Livro dos Espíritos, na questão 886, muito se fala a respeito da caridade na Igreja Católica, Evangélica, no Espiritismo. E Allan Kardec pergunta na questão 886 do Livro dos Espíritos: como Jesus entendia a palavra caridade? Interessante esse tipo de pergunta para a espiritualidade. E eles vão nos responder: ele entendia como benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isto é um bom motivo para nós refletirmos do que nós podemos modificar dentro de nós. 3 conceitos que, se nós refletirmos, se nós estamos realizando de nós para conosco mesmo, de nós para com o nosso semelhante e de nós para com a providência divina. Aí nós começamos a refletir. E aí, com certeza, o sentido do Natal, da reforma íntima, começa a fazer sentido. Não da noite para o dia, mas só de nós termos noção que nós temos que mudar, de reconhecer que nós temos que mudar, já é metade do caminho andado. Porque as demais coisas serão encaixadas, situações advirão para que nos conduza ao ritmo necessário. Jesus, reforma íntima, Natal, amor e perdão. Isso aí. Tá bom, é isso aí mesmo. Gostei. Alguém quer fazer alguma consideração? Vamos continuar? Explicou tudo, né? Ele já leu ele leu o Evangelho todinho ali, não precisou nem abrir a Bíblia. Tá, então vamos continuar.
você faz a oração final e a Silvana vai fazer a leitura do novo mandamento e nós vamos fazer a nossa salva para Cristo. Fernando, mais uma vez, muito obrigado a vocês pelo trabalho que você fez aqui, tá? A gente só se sente confortável. Em 2, 3 momentos ali meus olhos quiseram lagrimar, porque a gente vai sentindo, a gente vai percebendo, Cristo vai tocando na gente, vai fazendo a gente sentir essa emoção, e nas suas palavras ficaram muito bacana, tá bom? Obrigado mesmo. Ó, para todo mundo aí, ó.